Antes de conceder a palavra ao primeiro orador desta sessão, eu devo proferir algumas palavras como presidente desta casa. Confesso que escrevi um pequeno texto sobre Ulisses Guimarães que irei ler. Mas antes, de repente, evidentemente, eu senti que estava vivendo uma comoção aqui neste momento, quando estamos reverenciando a memória de Ulisses Guimarães. Pertencíamos, ele mais velho do que eu, à mesma geração política. E juntos participamos de grandes momentos da história brasileira desde a década de 1950. E, olhando para o passado, eu me recordo de uma frase de Rilke, grande poeta, quando ele escreveu sobre a morte do escultor Rodin. E ele dizia: todos os grandes homens já morreram. Conheci eu, Ulisses Guimarães, jovem, eu deputado da UDN e ele presidente da Câmara no Palácio Tiradentes do PMDB na década de 1950 e em 1955, na legislatura, quando entrei na Câmara dos Deputados. Tinha Ulisses um ar que inspirava a todos nós um grande respeito, um ar severo, que ele, mesmo também jovem, dava uma impressão de uma certa superioridade a que ele tinha direito pelo seu talento e pela sua posição política. E de uma certa distância. Os anos lhe amaciaram os gestos e os olhos. Gozava de uma fama, então, no Rio de Janeiro, de grande articulador e de ser firme nas suas convicções. Cedo, ele ingressou no chamado Sacro Colégio, que era composto dos grandes nomes do PSD, tinha a presidência do comandante Amaral Peixoto, genro do presidente Vargas. Os fatos de 1964 o encontraram nessa posição. Ei-lo, então, como acontece na nossa vida política, diante de suas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset. Agiganta-se, ocupa um vazio, articula, conversa, resiste e, pouco a pouco, transforma-se no grande restaurador da democracia. Tem seu momento mais alto quando anticandidato à presidência da República. Ulisses era um exímio costurador e alinhavava com extrema perfeição a conspiração da boa causa. Muitas vezes, depois de uma palavra, já aqui em Brasília, de um discurso, um gesto duro, ele aparecia em nossa casa. Eu, presidente do PDS, e o que ele vinha fazer? Convidar-me para conspirar, para que eu ajudasse a queimar etapas na então transição lenta, gradual e segura anunciada pelo presidente Ernesto Geisel. E assim posso dizer que éramos bons amigos. Tínhamos o tempo e uma longa convivência. E disso resultava as nossas intimidades. Veio o momento decisivo da minha renúncia do PDS e a catequese de Ulisses passou a ser diária, a ser mais forte,
agora dividindo outras reuniões com outros companheiros. O seu quarto, de simplicidade franciscana, no Hotel Bristol, passou a ser um aparelho. Dali saíram as estratégias que levaram à eleição de Tancredo Neves. Eu, vice-presidente da República, era sempre uma figura incômoda. Desde a campanha, começa a criar problemas de protocolo. Eu não digo eu digo a vice-presidência da República é sempre uma figura incômoda. Nesse sentido, até nos Estados Unidos surgiu uma intensa literatura, uma das quais sobre a importância da vice-presidência, dizendo que ela dividia tanto que devia ter cuidado até o servidor de café da Casa Branca, porque do lado que ele colocasse a xícara podia ofender o presidente. Eu procurava manter-me durante a campanha na ribalta, afastado da ribalta. Nada de muitas evidências. Muitas vezes me esqueciam. Eu sabia que era assim. A vice-presidência sempre foi considerada um cemitério de elefante. Ulisses, delicadamente, bom político, vendo todas as coisas, estava atento a esses pormenores. Educado, reclamava e me pedia: Sarney, avança um pouco, fica à frente, força um pouco a porta. Eu dizia: Ulisses, eu não tenho jeito para papagaio de pirata. E Tancredo, quando via Ulisses, me dizia: o Sarney já é da Academia Brasileira de Letras, Ulisses, e tem o senso da proporção, deixa ele ficar onde ele está. Com a morte de Tancredo, foi em Ulisses que me apoiei. Nunca na história deste país alguém teve tanto respeito e tanta consideração do presidente quanto Ulisses Guimarães. 3 figuras, Pinheiro Machado, Afrânio de Melo Franco, na incapacidade de Delfim Moreira, e Ulisses Guimarães, gozaram dessa força e desse prestígio. Ulisses eu considero e posso dizer, como modesto historiador, leitor da história do Brasil, que ele foi maior do que esses 2 antecessores. Maior o seu talento, maior a sua responsabilidade e também maior a sua grandeza. Mas ele tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele. Era o fascínio pela voz das ruas. Para ele, era uma flauta mágica. A ninguém ele devotou maior fidelidade. A opinião da rua era a opinião do povo, e o povo era o seu único guia. Ulisses nasceu a 6 de outubro de 1916. Começou a vida como advogado tributarista e como professor de direito. Mas seu destino inexorável, sua vocação irresistível, era sem dúvida a política. Com a chegada da democracia liberal de 46, ele foi deputado à Constituinte Estadual de São Paulo em 1947. Já pertencia então ao PSD, por onde viria a ser eleito deputado federal em 1951. Na Câmara dos Deputados, ficou por 11 mandatos consecutivos. Já disse que eu encontrei na presidência da Câmara em 1956. Ele voltaria a exercer o cargo em 85 e 87, então acumulando a função de presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nestas últimas ocasiões, tive a oportunidade de apoiá-lo. Seu breve interregno no Executivo como ministro da Indústria e Comércio do gabinete parlamentarista de Tancredo Neves não mudou seu perfil de ser, antes de tudo, um parlamentar. E mais ainda, um deputado. Foi bom o que Michel Temer ressaltou, que ele sempre quis ser deputado. Nunca
quis vir a disputar uma eleição majoritária. Ele se sentia no seu terreno, na sua água, como a gente pode dizer, na Câmara dos Deputados. Na marca de sua coerência, quando veio o bipartidarismo, foi um dos fundadores do MDB e chefiou a sua transformação em PMDB na reforma de 1979. Foi anticandidato à presidência da República em 76, como ressaltei, e seria candidato natural à presidência se tivesse prevalecido as eleições diretas. Quando finalmente foi candidato em 89, já as urnas se abriram em novas circunstâncias, causando-lhe grandes amarguras. Ulisses sempre soube atuar muito bem sobre os núcleos de decisão. Ele sabia como essas coisas são tomadas e sabia atuar no momento exato e no momento preciso. Ele era uma voz que não podia deixar de ser ouvida e era uma força de equilíbrio. Ele era o muro da lamentação dos aflitos e marginalizados pelas lideranças das lutas parlamentares e a todos ele sabia untar com os santos óleos da paciência dos purgatórios das esperas. Ulisses era a expressão, a face da casa. Era o articulador experimentado. Ele circulava entre todos os partidos e tinha chegado àquela situação de respeito que lhe dava de estar acima do bem e do mal. Os deuses são velhos, ninguém representa os deuses jovens. Velhos são os profetas, e os sábios e os magos. O tempo envelhece tudo, mas é dele que se faz a vida. Nos homens, o direito ao respeito e à dignidade se decanta com a idade. Num país onde não se sabe envelhecer e onde se considera a velhice uma desonra, Ulisses envelheceu renascendo todos os dias. E ele repetia: sou velho, mas não sou velhaco. Em cada momento ele segurava uma nova bandeira. Os anos não lhe faziam mal. Vejo as novas gerações, quantos souberam de sua morte numa prece convulsa que não para a repetir a sua solidão e o amor a esse político que conseguiu pelo fascínio chegar ao coração dos moços. O tempo e as injustiças lhe afastaram todos os musgos para realçar o homem de Estado. Dom Pedro II foi visto chorando em público quando morreu o Visconde do Rio Branco, seu amigo e notável homem público, pois eu vi meus filhos chorarem quando Ulisses morreu. E eu me habituei a chorar com a garganta, certo como os velhos políticos que eles não devem chorar em público. Fiquei em casa para guardar minhas lágrimas. Até nossos desencontros foram enriquecedores. Eles se processaram sempre em silêncio, civilizadamente, diminuindo nossas longas conversas e não aumentando o tom de nossas palavras. De volta ao Congresso, nos reencontramos. Havia felicidade nessa volta. Afinal, éramos remanescentes de um tempo raro que começava a desaparecer. Daquela política em que o intelectual tem as mãos dadas ao político, do pensar coletivo, do trabalhar para todos, como dizia Tiradentes, de parâmetros morais, de gestos e coisas simples, de exemplos de austeridade, de amor à família, das horas gastas nas longas noites de perplexidades sobre a angústia dos problemas e a incapacidade que temos muitas vezes de resolvê-los. Naquele outubro de 92, foi difícil pensar numa paisagem política do Brasil sem Ulisses Guimarães. Ele era a Câmara, ele era o seu símbolo, ele era o símbolo do PMDB e já falava por provérbios. Era um mago das grandes causas, um vidente das esperanças, um velho que, para ser novo, não gostava de reminiscências. Não falava do passado, só discorria sobre o futuro. Seu pai, ao colocar-lhe o nome, foi buscá-lo no herói mitológico. Aquele Ulisses
que viveu tantas guerras, que atravessou tantos perigos e tantas vezes foi ao mar. Venceu tempestades como a que o separou de Agamenon, a de Zeus que o poupou da Trinácia, que foi ao mar mais profundo e resistiu às sereias, que viveu tantas aventuras. O nosso Ulisses sempre gostou de associar a política ao mar. Adotou o lema de Pompeu Magno, retomado em Sagres, perpetuado por Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Ele não podia passar aquela noite deitado no silêncio de Angra dos Reis. A política o que inquietava, chamava-o. Ele exigia a noite, a madrugada, o outro dia e mais o outro até a eternidade. Era preciso navegar. E ele navegou no mar dos antigos, a enseada que tem esse nome em que venceu a última de todas as suas tempestades, a da própria vida. Ninguém o chamará jamais de velho, esclerosado e senil. E santo da nossa história política. Que bela vida, rica e cheia de exemplos. Até na morte o destino deu-lhe a presença dos amigos e dos assessores. E dos amores, Dona Mora, a deusa companheira, Severo Gomes, que não pode ser esquecido que ali estava, com sua virtuosa esposa, Henriqueta. Do Belay, poeta da Pleiade, movimento de defesa e ilustração da língua francesa que tinha à frente Ronsard, tem um alexandrino que diz sobre a vida de outro Ulisses e do nosso Ulisses. Heureux que, como Ulisses, a fait un beau voyage. Feliz aqueles que, como Ulisses, fizeram uma boa viagem. Viveram todos os perigos, mas saíram íntegros para a eternidade. Muito obrigado.